Sempre me perguntam, Will, você opera OTC? Então bora que faz uma alavancagem em pleno OTC, começando com entradas de 3 mil reais e vamos ver até onde a gente vai chegar. Será que a gente é bom mesmo? Então bora que no OTCzão, que muita gente tem medo, muita gente fala que é manipulado. Então bora começar a nossa sessão de alavancagem, bora pra prática. Ó, se ficar desse jeito, acima desse pavio, tem operação muito boa. Ó, aqui vou pegar a primeira taxinha aqui. Então a gente tem uma rejeição nessa primeira vala da venda, não é limite do preço, mas não tem problema. Temos aqui esse primeiro registro e temos rejeição nessa vela careca e primeiro registro também. Então tem muita confluência para operar comprado. O mercado tem essa liquidez de compra para ser buscada. É por isso que vai pagar uma vela verde lindona pra gente. Então rejeição nessa venda, rejeição nesse primeiro registro, rejeição nessa venda também e liquidez de compra para ser buscada. Primeira operação, primeira vitória. Então qual foi a análise aqui? Ó? Tá vendo que essa vela vermelha, na verdade aqui, esse padrão que aconteceu aqui, não é um padrão de continuação, não é um padrão de nova baixa. Então já temos uma possível leitura para a gente poder fazer uma operação de compra. Só não é operação ainda, porque a gente tem que colocar mais confluência. E vou observar aqui. Eu olhei para trás e essa vela da venda aqui, ela retrai nessa vela da venda. A gente pegou o pavio do fechamento, olhou para trás aqui, a gente tem o pavio da abertura. Eu marco o pavio dela, o pavio da abertura, é a abertura da vela. E essa vela verde conseguiu retrair. Se ela terminasse com um pavio em simetria, ia até melhor. Mas ele somente conseguiu retrair nessa primeira vela da venda. Então já temos leitura para uma rejeição de preço. Rejeição de venda com venda. Então aqui é por isso que a gente tem uma operação de compra. Aqui mais de leitura a gente tem de confluência para poder pegar essa operaçãozinha. Então eu olho aqui para trás. A gente tem essa primeira vela da compra. Will, mas olha o tanto de vela da compra que fez. Por que essa vela é a primeira vela da compra? Porque ela não deixou pavio na abertura. Então ela não faz parte do mesmo produto. Ela sim, ela faz parte desse lote de comprador, faz parte dessa pernada compradora. Só que no meio dessa pernada compradora existem as divisões de preço. No caso aqui é como se fosse ela dividiu. Porque é que ela não deixou pavio na abertura. Então é como se fosse ela fosse um novo lote de compra. É como se fosse essa velinha aqui fosse a nossa primeira vela da compra. Então é por isso que a gente chama dessa vela aqui, por mais que ela seja 1, 2, 3, 4, por mais que ela seja a quarta vela, essa vela é como se fosse a primeira vela. Então, por isso que esse pavio se torna o primeiro registro. Por mais que a gente tenha esse lote comprador, ele sim faz parte do lote de compra, só que existe a divisão no meio desse lote. Porque a gente tem essa vela careca, tá vendo aqui, ó? Não tem vela careca, não tem vela careca, não tem vela careca. E aqui sim tem a vela careca. É por isso que teve essa divisão de preço, essa divisão de lote. Ela faz sim parte desse lote comprador. Porém, como eu falei, existem as divisões de lote. Que no caso aqui, cada vela careca é uma divisão de lote. Então essa vela se tornou o primeiro registro, o primeiro pavio da vela de compra. Independente que seja na abertura ou no fechamento, esse é como se fosse o primeiro pavio. E aqui não conseguiu rejeitar. Igual houve também uma rejeição nessa venda que não tinha falado. Então se acontece isso, já temos duas confluências para operar comprado. Que mais também lá para trás, como que eu vou saber a distância, se é aqui para trás, se é aqui para frente, observando primeiro o da frente. Então aqui na frente, a primeira coisa que eu identifiquei que não é um padrão de continuação. E se não é um padrão de continuação, já temos uma possível leitura de compra. Primeira leitura positiva, mercado faz uma rejeição nessa venda. Segunda leitura positiva. Terceira, mercado faz uma retração nesse primeiro registro. Outra leitura para compra. Que mais também? Vamos observar o que esse pavio fez lá atrás também. Então essa vela da venda é o primeiro registro, porque é o primeiro pavio da venda. Então eu posso marcar o pavio dela aqui e jogar lá na frente e vamos ver o que aconteceu. Tá vendo que esse primeiro registro ele não interferiu em nada, por quê? Por conta desse pavio em simetria. Muita gente não sabe desse detalhe. O Will retraiu no primeiro registro. Vamos supor que a gente não tivesse nada de análise aqui, tá? Tivesse somente essa retração nesse primeiro registro. Você vai pegar a operação? Não, porque esse primeiro registro não vai funcionar mais. Porque eu olhei aqui para frente e já houve um pavio em simetria. Já teve um pavio que travou o contrato dessa vela. Então quem está posicionado nesse pavio não vai mais utilizar mais nada, porque já houve um travamento. Então aqui, esse primeiro registro não serviu de nada. Então eu olhei para trás também, mas temos vela careca. Vamos ver se ela vai ser utilizada. Também não, por quê? Porque essa vela vermelha, ela já houve um travamento nessa sua marcação. Então essa vela careca foi invalidada para rejeição, porque já houve um travamento de pavio. E esse pavio, que é do primeiro registro, já foi invalidado também por conta desse travamento de pavio com pavio. Então aqui, esquece, aqui cancelou essas duas
leituras de rejeição na venda não temos mais. Então, rejeição na primeira vela do lote, que seria o nosso primeiro registro, e também rejeição nessa vela careca não existe mais por conta desse travamento do pavio, então não vale. E também dessa primeira vela da venda não vale também, porque já houve um travamento nela, nessa sua marcação. Então aqui não vale mais. Então a única leitura de venda que a gente tem é essa leitura de rejeição, porque a gente tem aqui essa primeira vela da venda aqui na frente conseguiu rejeitar. E também essa rejeição no primeiro registro, essa daqui tá válida. E não é um padrão de continuação no movimento. E também, importantíssimo, o mercado tem liquidez para compra para ser buscada. Então, como que eu vou saber se tem liquidez ou não? Simples, dá uma ampliadinha aqui no gráfico e agora observa. Nessa pernadinha que desceu, a gente teve um segurança? A gente teve uma vela vermelha que não deixou pavio na abertura? Não temos aqui. Então essa vela vermelha não deixou o pavio na abertura. E nessa daqui. Então vamos começar a olhar mais para trás. Essa vela verde tá no gap. Então ela terminou liquidez, terminou sem pavio no fechamento. Mas isso não quer dizer que fechou o preço. Isso não quer dizer que ela bloqueia a liquidez. Só essa vela aqui especificamente não deixou liquidez. Vamos olhar mais para trás. Mais para trás aonde? Tudo que está acima dessa vela de liquidez de compra. A gente tem aqui, ó. É um doji. Ah, mas doji, Will. Me falaram que é um reset de preço, tal, blá, blá, blá. Mas daí não existe. Esse daqui não é um doji, não. Ah, uma vela cinza é um doji. Aqui ela tá no gap, tá vendo esse gap de alta, esse espaço que o mercado deixou? Então isso aqui é uma vela verde. Como que eu vou saber disso? Eu pego a abertura dessa vela atual, jogo ela para trás, então não ficou esse espaço sobrando. Tudo que estiver sobrando, eu vou lá e preencho com o corpo. Então preencho assim, ó. Então vai ficar exatamente assim. Não tem como ser uma vela vermelha, não tem como ser um doji. É claramente que é uma vela verde. Então se é uma vela verde aqui, se existe pavio no fechamento, existe liquidez para compra para buscar. Tá vendo aqui, ó? Depois da compra até conseguiu buscar mais para frente. E nessa pernadinha de venda que desceu, não temos nenhum segurança. Então essa liquidez de compra aqui vai sim ser buscada. Então a gente teve essas confluências. Rejeição nessa venda, rejeição nesse primeiro registro aqui mais para trás. Não é um padrão de continuação. Aqui para trás temos liquidez para compra para ser buscada. Então essa operação, se ela quisesse trollar a gente, ela poderia buscar essa liquidez de venda, porque essa liquidez de venda existe ainda. Agora vamos olhar pro lado oposto. A gente tem liquidez de venda para ser trabalhada. Então nessa pernadinha aqui que subiu, a gente tem essa vela verde que não deixou pavio na abertura. Então ela bloqueia liquidez de venda. Liquidez de venda é tudo pavio no fechamento. É todo interesse de venda para ser buscada. Então dessa vela para trás, nada de liquidez será buscada. E mais para frente, a gente tem liquidez de venda? Temos aqui e temos aqui. Então essas duas liquidez podem sim ser buscadas. Então é um interesse de venda para o mercado poder buscar. Então ele poderia sim descer e pelo menos pagar a gente na retração. E qual é o nosso ponto de entrada? Nessa vela verde com segurança. É o nosso melhor ponto de retração. Então se tocasse aqui, é nosso melhor ponto de compra pra gente poder pegar. Eu só peguei de abertura pra pegar a primeira margem. Se descesse mais, obviamente, eu poderia pegar mais, muito melhor aqui nessa região. A gente teria uma margem de segurança pra gente pelo menos ganhar na retração e não acreditando que essa vela vai ser verde. Porque você querer acertar a cor da vela é suicídio. É muito mais fácil você acertar pelo menos uma retração e você garantir a sua assertividade. E bora aqui pra mais umas operações. Ó, aqui subi mais um pouquinho, peguei aqui nossa operação de venda, por mais que o mercado faça um padrãozinho de continuação se conectando nessa força compradora, aqui a gente tem uma leitura meio que controversa, porque o corpo dessa vela aqui, ela trava no pavio dessa nova posição, tá vendo aqui, ó? O corpo não travou nessa nova posição, porque essa vela anterior aqui, ó, faz rompimento desse lote de compra. Então, essa vela é uma nova posição, trava bem na nova posição e também não temos liquidez para compra. Aí é por isso que eu peguei essa vendinha e uma retraçãozinha, ela vai pagar pra gente. O mercado não tem liquidez para venda, é por isso que ficou um pouquinho perigoso. Mas aqui conseguimos pegar essa operação de compra maravilhosa. Então, por mais que o mercado tenha a nossa primeira vela da compra, a gente marca a abertura dela e essa vela verde faz conexão com o padrão de continuação do movimento, que será um padrão de continuação do movimento, duas velas verdes, o corpo da segunda consegue romper o pavio da vela anterior, a máxima da vela anterior, com o corpo, permanece acima e deixa o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso aqui é um padrão de continuação com força compradora. A gente não pode operar assim aleatoriamente, tem que ter força compradora. Só que, como eu falei, o corpo dessa vela, ela faz travamento nesse pavio dessa nova posição. Porque na oposição, novamente, porque a vela anterior, ela faz o rompimento. Então, essa vela vermelha tem que fazer rompimento de lote de cor contrária. Então, se essa é uma vela vermelha, ele tem que fazer rompimento de lote de compra, que será lote, a primeira vela da compra. Então, ela rompeu
esse lote comprador. E essa próxima vela se torna a nova posição. Então temos esse travamento na nova posição e também não temos liquidez para compra, porque nessa pernadinha que desceu, a gente tem essa vela vermelha que ela não deixou pavio na abertura. Então é um segurança, ela bloqueia essa liquidez de compra e qualquer liquidez de compra que esteja lá para trás. O melhor mesmo era subisse até aqui, ó. Ela até conseguiu subir sim, mas não deu tempo para pegar, porque o mercado também não tinha liquidez para venda. E como que eu vou saber? Porque nessa pernadinha que subiu, essa vela da compra aqui, ela bloqueou liquidez. Ela bloqueou essa liquidez de venda, até mais para trás também. Só que ela bloqueia daqui para trás. E daqui para frente tem liquidez de venda? Vamos observar. Então a gente tem esse pavio da venda, esse pavio da venda, esse pavio da venda. Só que todos já foram rompidos com o corpo. Então a própria venda já fechou essa liquidez de venda pendente. E aqui essa vela da venda não deixou interesse. Então a gente não tem mais nada de venda para buscar. É por isso que aqui fica arriscado. É por isso que pelo menos uma retração a gente vai ganhar. A gente não vai falar que essa vela vai ser uma vela vermelha. Mas uma retraçãozinha pra gente, ela vai pagar bonitona. Eu até na verdade poderia pegar essa próxima operação de venda também. Porque o mercado faz aqui uma rejeição nessa vela careca com travamento ainda por cima. E também temos o limite do preço tipo 2. Então aqui gera outra operação de venda com pressão de baixa também. Porque o corpo dessa vela nunca conseguiu romper o pavo da vela anterior. Porque tá no gap, aqui é um gap de baixa. Então temos pressão de baixa com limite do preço, com retração, com travamento nessa vela careca. Então era mais uma operação aqui que eu perdi, porque eu tava fazendo explicação. Mas não tem problema, vamos procurar por mais uma operaçãozinha pra gente fechar com chave de ouro. Ó, aqui eu vou pegar essa comprinha. Então conseguimos pegar essa comprinha. Mercado faz uma pressão compradora. Tem liquidez para compra, para ser buscada. O mercado está dentro de uma vela de força, porque essa vela verde aqui, ela é uma vela de força, porque ela faz o rompimento dessa primeira vela da venda aqui, rompe o corpo, pavio e o pavio da vela anterior e faz mais uma vela verde. Eu marco o fechamento dela e o pavio da abertura. Deu uma vitória muito linda. Então, se eu faço essa marcação, novamente, marco aqui e marco aqui, o mercado faz uma pressão compradora, temos essa vela de força e também temos liquidez para compra para ser buscada. Então, no máximo, se ela quisesse trollar a gente, ela poderia até também, porque tem liquidez para venda, ela poderia buscar essa liquidez. Só como temos pressão compradora, como temos essa vela de força, é por isso que a gente pegou essa operação de compra. O mercado fez uma retração nessa vela de força também ficando dentro da vela de força. É por isso que a gente pegou mais uma operação vitoriosa e 3 operações. Já tá bom demais, o vídeo tá ficando bastante longo. E conseguimos essas 3 vitórias maravilhosas no OTC ainda por cima. Ah, mas o Will é OTC, é OTC manipulado. Tá aí o manipulado. Não muda nada, OTC Mercado Aberto é a mesma coisa. E se você gostou dessa aula, comente OTC pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E também se cadastre na melhor corretora de opções binárias, que é a Avalon, que eu vou deixar no primeiro link da descrição. Ainda por cima você concorrer ao meu treinamento 3-0 todos os dias. Então bora pra próxima aula e tamo junto.